Neemias 1, a partir do verso 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano. Enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Verso 4, para a gente finalizar. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém? Até aqui. A história de Neemias, ela é uma história que é de fácil comparação com os nossos dias. Porque Neemias, ele lança uma pergunta e a resposta o choca. A pergunta que Neemias lança é: como está Jerusalém? Como estão os meus irmãos que sobreviveram ao cativeiro? E a resposta chocou porque está uma ruína. Os muros estão caindo, as portas foram queimadas, o povo está em terrível sofrimento e humilhação. Por que eu falei que é fácil nós fazermos uma comparação com os nossos dias? Porque basta você ligar uma televisão, acessar um site de notícias, ligar a sua rádio, e você vai ver o quê? Tragédia atrás de tragédia. Todos os dias nós temos notícia a respeito de adolescente. Adolescente que cai de bebedeira, adolescente que entra no mundo das drogas, adolescente que está enfornado em marginalidade, em brigas e assim por diante, em adolescente que se prostitui, em adolescente que não mais preserva o seu corpo e no TikTok vive se expondo imoralmente. É o que nós ouvimos. De casamentos que ruem, de uma política corrompida. Ou seja, se nós fazermos a pergunta como está a geração do século 21 e do ano de 2021, nós também ouviremos notícias ruins. Nós também ouviremos a respeito de muitos problemas. Interessante é que Deus continua sendo Deus. O Deus que fez grandes coisas, como já foi citado aqui no tempo de Moisés, o Deus que fez grandes coisas no tempo de Esther, o Deus que fez grandes coisas no tempo de José, o Deus que fez grandes coisas no tempo de Daniel, o Deus que fez grandes coisas no tempo de Neemias, é o mesmo Deus soberano que continua agindo. E o que Deus precisa para que haja resposta a essas perguntas que são lançadas? O que Deus precisa é encontrar corações. Deus precisa de corações que estejam dispostos a fazer alguma coisa. Tem coração neste lugar disposto a fazer alguma coisa? Amém ou não amém? Como já foi falado, o escotinho é um exemplo disso, surgiu assim. Necessidade de envolver adolescentes em atividades sadias, de escotismo, mais de liderança, unidade, e assim nós iniciamos esse projeto lá atrás, 13 anos, juntamente com o Misael, juntamente com o Isaac, e hoje está aí, dando frutos. Mas quando nós olhamos para a demanda, é muito maior. O texto que nós lemos de Neemias é um texto que fala daquele período pós-cativeiro. Você se lembra das histórias. Nós vamos ver Nabucodonosor vindo com as suas tropas e destruindo Israel. Ou seja, aquilo que Deus já havia falado através dos profetas. Pecado tem consequência, isso continua, sempre foi assim. Mas o povo não dava muita bola, voltava a pecar, se prostituía, adorava outros deuses. E Deus permitiu que a Babilônia viesse, assolasse e destruísse Jerusalém. O povo judeu, boa parte é levado para o cativeiro. Aí nós temos as histórias, por exemplo, de Daniel e seus amigos. Passa-se 70 anos,
O império babilônico ele cai e vem um novo império, o Medo-Persa, e os reis Medo e Persa permitem que o povo volte. Então começam os retornos. Vem Zorobabel, depois Esdras e por fim só Neemias. Depois que vem Zorobabel, então que é lançada essa pergunta. Neemias, quando recebe a visita de Hanani, ele faz essa pergunta, então chega ao seu coração a notícia que estava uma destruição e um caos só. Interessante é, o texto que nós lemos do verso 4 diz: quando eu ouvi, diz Neemias, a respeito de Jerusalém, a respeito dos meus compatriotas, ele diz, eu chorei, eu sentei e chorei, passei dias lamentando, orando e jejuando. Ei, escute, Deus deseja fazer grandes coisas nos nossos dias, no nosso tempo. Deus deseja sim ver resposta para todos os questionamentos e as demandas que a nossa sociedade tem. O que precisa para que nós venhamos ser esses agentes de restauração? Primeira coisa, Deus precisa encontrar um coração que se importa. Deus precisa encontrar um coração que se importa. Ou seja, quando uma notícia ruim chega aos meus ouvidos e aos seus ouvidos, a respeito de qualquer coisa, qual tem sido a sua reação? Qual tem sido a minha reação? Você soube que mais uma família faliu, que um divórcio aconteceu, o que você sente? Você ouve que alguém na escola do seu filho se suicidou, o que você sente? Você adolescente fica sabendo que um colega da tua escola está se cortando, o que você sente? Quando você ouve que alguém do trabalho caiu em depressão, o que você sente? Quando você sabe que alguém está possuído por demônios, o que você sente? Nós precisamos se importar. E não é se importar apenas comigo. Eu preciso estar bem e o resto... Não. Deus deseja fazer em nós, mas também através de nós. E tudo começa com o coração que se importa. Talvez um dos grandes problemas da igreja hoje é que nós temos nos conformados com a situação negativa e de notícias ruins talvez não nos impactam mais. A sociedade vive um caos tão grande que quando a gente ouve que mais um se matou, quando a gente ouve de corrupção, quando a gente ouve de imoralidade, está tudo normal. Não deveria ser assim. O comum não pode ser o normal na vida de um servo e de uma serva de Deus. Se nós pegarmos a Bíblia de ponta a ponta, nós vamos ver que aqueles que fizeram a diferença em prol do reino de Deus foram aqueles que de fato não se conformaram. É um Davi, ouvindo um gigante zombando do seu Deus, zombando do seu povo, humilhando o povo de Israel, ele se posiciona e diz, eu vou fazer alguma coisa. Vocês me entendem? Amém? Deus está à procura de corações que se importem. E quando chegar uma notícia ruim aos seus ouvidos, não permita que isso entre por um ouvido e saia pelo outro. Permita que isso desça ao teu coração. E você chore, você se humilhe, você se importe. Ah, pastor, mas não tem muito a ver com isso. Como não? É lindo quando nós olhamos para Neemias, porque Neemias ele é um homem que não conhecia Jerusalém. 70 anos de cativeiro, Neemias é um homem que nasceu no cativeiro. Mas ele tem a hombridade, o sentimento de se humilhar diante de Deus. Se você ler todo o livro de Neemias, você vai ver que ele reconhece o pecado da sua geração e se arrepende e confessa e se humilha diante de Deus pelo pecado da sua geração. Nós precisamos sentir a dor, as mazelas da nossa geração e nos humilharmos diante de Deus, jejuarmos por essa causa e fazermos a diferença. É claro, a partir do momento que Deus encontra um coração que se importa, Deus começa a procurar agora um coração que também está disposto a sair da zona de conforto. Importar é o primeiro passo, mas para que haja resultado é necessário ir além disso. E Deus está à procura daqueles que desejam de fato romper a zona de conforto e sair dessa bolha. Neemias, o texto vai dizer,
capítulo 1, verso 11, ele diz assim: nessa época eu era copeiro do rei. O que é copeiro do rei? É um serviçal que entrega o copo do rei, muito além disso, também, mas muito além disso. Naquela época, a luta pelo poder sempre era muito grande, e os reis, eles tinham pessoas infiltradas ali no seu império, tentando matar. Uma das principais maneiras de matar o imperador, o rei, era envenenado. Então, ele escolhia alguém de extrema confiança para caminhar perto dele. Essa pessoa vai beber o vinho que o rei bebe antes do rei, para ver se não tem veneno. Ele vai comer a comida que o rei come antes do rei, para ver se não tem veneno. Se ele não morre, ok, o rei pode comer. Era assim. Mas era uma pessoa próxima, porque todas as decisões que o rei tomava nos banquetes, ele estava junto. Ele conhecia o rei mais do que a maioria das outras pessoas, ele sabia dos assuntos importantes do reino mais do que todas as pessoas, uma pessoa de extrema confiança que também recebia regalias do rei, tinha certa autoridade e influência. Quem que estava nessa posição? Neemias. Mesmo sendo de descendência judaica, ele ocupava essa posição de extrema confiança. Mas, quando ele ouve falar do que está acontecendo em Jerusalém, do sofrimento do seu povo, o seu coração arde. E ele agora está disposto a sair da zona de conforto para ser resposta àquilo que precisa acontecer. Entenda que aqui nós temos um passo importante. Nada de relevante acontece se nós não estivermos determinados a sair da zona de conforto. Falei no culto anterior e repito, nós estamos todo final do culto refletindo e falando de todos por um pleno avivamento. Só que avivamento não acontece só em repetir essa frase em final de culto. Há um preço a pagar de oração, renúncia ao pecado, jejum, busca pelo Senhor. Você está disposto a viver o avivamento? Todo mundo quer. E a pagar o preço pelo avivamento. Quando nós ouvimos que uma pessoa está passando por grandes dificuldades emocionais, você precisa renunciar tempo de si para estar com essa pessoa, ouvir, orar junto, jejuar por ela, acompanhar. Qualquer demanda e qualquer necessidade exige esse posicionamento de renúncia. Boas intenções não mudam nada. É preciso sair da zona de conforto. É preciso sair dessa bolha, para que as respostas, de fato, venham acontecer. Quando nós olhamos para esse texto de Neemias, a gente vê que, então, ele está disposto a sair da zona de conforto, e ele agora se apresenta diante do rei. O rei logo percebe que alguma coisa está errada com Neemias, porque ele mesmo afirma: eu nunca tinha estado triste diante do rei, procurava sempre estar bem. E o rei bateu o olho, o rei Artaxerxes olha para Neemias e percebe: não está com doença física, é doença na alma, esse homem está triste. O que está acontecendo, Neemias? E Neemias se posiciona: é assim, assim, assim. Eu recebi notícias que a cidade de Jerusalém está destruída, os muros estão caídos, as portas estão no chão, ou seja, não tem proteção, não tem um juiz para pacificar a situação, os inimigos estão zombando, os inimigos estão massacrando o povo, e isso está me angustiando. E daí ele faz um pedido a mais: então, rei, eu queria liberação para ir e fazer a diferença, e restaurar os muros, e reconstruir aquela cidade. Por isso, rei, além desse pedido, eu queria uma carta, para que eu pudesse passar pelos reis além do Eufrates sem ser interrompido. Eu queria também uma carta, que o Senhor cedesse madeira para essa reconstrução. Eu queria também uma escolta. Olha só, a ousadia, a atitude, sai da zona de conforto, vai para diante do rei, e coloca a lista de pedido: eu quero fazer a diferença. Isso é atitude. O que tem faltado talvez muito nos nossos dias. A gente muitas vezes fica na boa intenção, mas é a atitude que vai gerar os resultados esperados. E Neemias, ele é ousado, ele vai para cima, ele tem atitude e faz as solicitações necessárias ao rei. Meus irmãos, nós precisamos agir. Nós precisamos agir. Neemias, o texto diz que era mês de Quisleu quando ele recebe mais ou menos essa notícia, ou seja, mais ou menos novembro, comecinho de dezembro.
e depois ele já tem a estratégia elaborada e sai para a missão lá pelo mês de abril, mais ou menos. Ou seja, quando ele é impactado e chocado pelas notícias negativas, a primeira coisa que ele faz é ir aos pés do Senhor. Ele derrama a sua alma diante do Senhor, mas ele se levanta desse período de oração com uma missão, com um propósito bem estabelecido. Ele sabe o que ele quer. Nós precisamos resgatar a noção de nosso propósito existencial, porque senão nós não vamos ter motivação para colocar a mão na massa. Ei, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, desde os nossos adolescentes até os nossos anciões: qual é o propósito da nossa vida? Qual é o propósito da sua vida? Você crê que Deus tem um propósito para a sua vida? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Uma outra pergunta. Hoje, você olhando a sua agenda, você olhando a sua maneira de gastar os seus dias, você olhando as atividades que você está envolvida, eu pergunto para você: você está vivendo plenamente os propósitos de Deus para a sua vida? Responda para você. Não precisa falar em voz alta. Agora, muitas pessoas hoje pensam que estão vivendo uma fé autêntica, mas na verdade estão vivendo uma religiosidade. Não tem ânimo, não tem força para colocar a mão na massa, sabe por quê? Porque não tem o propósito muito claro. Ou porque às vezes tem o propósito muito claro, mas ela sente o peso que não está vivendo bem no propósito que Deus estava estabelecendo para a sua vida. Ei, o quase, ele é destrutivo. Não, eu estou quase, pastor Ledial, vivendo o meu propósito, é quase. Mas o quase, se eu tenho o objetivo de chegar no fim daquele corredor, eu quase estou reto, mas eu dou um passinho para o lado. No final, eu vou estar muito longe do meu alvo. Todos nós, escute isso, todos nós estamos nessa luta constante. De quê? De todos os dias diante do Senhor, abrirmos o nosso coração e pedirmos para que o Espírito Santo esteja nos corrigindo, nos moldando, nos lapidando, porque o nosso adversário constantemente ele está lutando para que você faça mudanças pequenas, graduais, longe do propósito de Deus para a sua vida. Só que o nosso adversário sabe que no final isso acaba com o nosso propósito existencial. Eu só vou ter ânimo, eu só vou ter motivação para colocar a mão na massa e ser resposta para a minha geração, para as demandas que estão acontecendo, se eu tenho bem claro para a minha vida o que Deus deseja, qual é o meu propósito existencial. Pastor, o senhor está então dizendo que todos nós precisamos ser pastor? Não, por favor. Já falei algumas vezes isso e não me entenda errado, não estou falando disso. O que eu estou falando é que se você é um mecânico, você sim está lá para arrumar aquele carro e fazer com excelência, mas você sabe que por trás daquele carro tem uma pessoa, tem alguém de valor eterno. Aquela pessoa tem uma família, e você está arrumando o carro, você está intercedendo por aquela vida, você está tendo contato com gente, você ali na tua mecânica sabe como está o coração dos funcionários, e você se importa com isso, com o que tem valor eterno. Escute bem o que eu vou dizer para você, que é um verdadeiro cristão. Todos nós que somos verdadeiros cristãos. No fim, o que importa é o quanto nós amamos a Deus e as pessoas. Se você foi médico, se você foi advogado, se você foi mecânico, se você foi faxineiro, se você foi cameraman, se você foi qualquer coisa, o que importa no final é o quanto nós amamos. Então, ao escolherem as profissões jovens de vocês, sejam aquilo que o coração de vocês palpita, mas lembre, tem um propósito maior, é o reino de Deus, que é composto por gente, pessoas, vidas. No final é isso o que importa, e que nós possamos ter de fato essa convicção do propósito, que gera as atitudes necessárias para que a gente seja o instrumento de Deus na nossa geração. E o texto vai dar continuidade.
o que vai acontecendo na história de Neemias. Ele se posiciona e ele vai. Ele coloca a mão na massa, ele tem a estratégia, vamos restaurar os muros. E Deus está lá. Encontrou um coração que se importa. Encontrou um coração que está disposto a abrir mão do conforto e sair da zona de conforto. Ele encontrou um coração que está disposto a viver o propósito e ter atitude. E daí Deus sabe, um coração que conhece o propósito é um coração determinado. É um coração que vai ser persistente. Por que eu falo isso? Se você já olhar no capítulo 2, o verso 10, o texto vai dizer assim: quando Sambalate, Tobias, que era o oficial amonita, eles ouviram isso, que os muros iam ser reconstruídos, eles ficaram extremamente perturbados, que alguém se importou com aquela causa. Escute isso, escute bem o que eu vou te dizer. Quando você começa a agir para cumprir o propósito de Deus na sua vida, eu não estou dizendo que pode ser, eu estou dizendo que vai se levantar algum tipo de oposição. Vai se levantar algum tipo de oposição. Se quando você identificou que na sua casa tem um filho perdido, o coração dele não está no reino de Deus, e você se posiciona, você se importa, você coloca a mão na massa e começa a jejuar e orar por aquela causa, vai se levantar oposição. Você sabe que alguém lá no seu trabalho está padecendo e você se coloca na posição de ajudador, vai se levantar oposição. Quando você identifica uma demanda, um problema, e você diz, eu vou fazer alguma coisa, vai se levantar oposição. Nós olhamos ali o vídeo do pastor Daniel falando, do CTM, a nossa escola de missões. 14 gerações já passaram por lá, mais de 350 alunos que hoje estão em vários lugares do mundo fazendo a diferença, e ele ali falou da África, né, o Paulo que esteve ali, o Ed que esteve ali, se preparando para fazer a diferença em outro continente. Um dia, eu queria que você sentasse com o pastor Nilton e ouça um pouquinho das histórias do que já aconteceu para que essa obra parasse. As calúnias, as difamações, as perseguições, as faltas de recurso financeiro, quantas coisas já aconteceram tentando acabar com o CTM. Por quê? Porque é algo extremamente relevante. O reino de Deus está crescendo, expandindo, pessoas do mundo inteiro estão vindo, sendo preparados, sendo moldados, sendo ensinados. O nosso adversário, escute, ele não vai cruzar os braços e deixar acontecer. Ele vai se mover contra. Ele vai tentar interferir. E as estratégias, interessante, as estratégias que o nosso adversário usa hoje são as mesmas que ele usou há 2.500 anos atrás para tentar fazer com que Neemias parasse. Primeira coisa, tirar o foco. Isso entrou no teu coração. Você está determinado em fazer a diferença. Teu adversário vai tentar te distrair com alguma coisa. Eu tenho falado, nos nossos dias, ele tem distraído a nossa geração com coisas tão pífias, tão bobas, tão insignificantes, como um mundo virtual, aonde gastamos horas ali, muitas vezes, fazendo o movimento do infinito num Instagram, num TikTok, ou com os dedos frenéticos num jogo. Horas e horas que estão comendo o nosso tempo da oração, do evangelismo, de ajudar alguém, de fazer algo relevante para a nossa geração. Distração. O texto diz aqui, lá em Neemias 6, que eles mandam um recado para Neemias, os adversários. Cara, para com isso, faz o seguinte, olha só, vem se encontrar com a gente, nós temos um papo muito legal para bater com você. A resposta de Neemias: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Ele sabia que enquanto os muros tivessem caído, não haveria paz, segurança para o povo de Jerusalém.
Enquanto as portas estivessem caídas, não teria um lugar onde os juízes pudessem exercer e atender às demandas jurídicas. Ele sabia que enquanto não fosse restaurado todas as brechas daquela cidade, o povo estaria à mercê do adversário. Por isso ele tinha essa convicção: Deus me chamou para isso, estou numa grande obra e não posso parar. Por que você parou de jejuar pela sua casa? Por que você parou de jejuar pela tua parentela? Por que você parou de orar pelo teu patrão, pelos teus funcionários, pelas pessoas que trabalham contigo? Por que você interrompeu aquilo que Deus estava escrevendo através da sua vida? Vigia, talvez você caiu na cilada da distração. Mas o adversário não fica aí, ele não tenta apenas distrair. Se você consegue manter o foco, não caiu na cilada da distração, ele vai tentar te desanimar. E daí vem Sambalate, Tobias e Gésem começam a olhar os muros e rir. Ô, Neemias, se uma raposa subir nesse murinho aí, cara, destrói, para com isso. Está pagando um mico aí para todo mundo. Para. Neemias persevera. Neemias está firme. Tentam de novo. Ô, Neemias, estão falando por aí, cara, que você está querendo conquistar o coração do povo aí com essa reforma para você se tornar o rei deles. Nós vamos mandar uma carta para o rei Artaxerxes, viu? Para que ele saiba o que você está tramando aqui, esse complô. Lança as mentiras. E Neemias está firme. Como eles não conseguem, eles vão para uma tática que talvez seja mais dolorida. Eles tentam encontrar alguém perto de você para que seja um traidor ali dentro. E eles encontram um homem chamado Semaías, que deveria estar do lado de Neemias. E Semaías, ele vem com um papo. Ô, Neemias, para a obra, vamos juntos adorar o Senhor, vamos juntos entrar ali no santuário. Neemias ora, e Deus dá a revelação para ele, que não foi o Senhor que havia mandado Semaías. Ele identifica a infiltração maligna. Pode ser que alguém bem perto de você, alguém que você, quem sabe, até confiava, se levante com o mesmo discurso do adversário. Para com essa obra, desanima, abra mão disso. Ei, escute o que eu vou te dizer. Nós temos acesso a Deus. O véu se rasgou. Busque sempre confirmação no eterno, daquilo que Ele tem para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Nós fomos chamados para sermos agentes da restauração. Busque discernimento dos céus, para que Ele tire as vendas dos teus olhos, assim como eu oro para pedir os meus olhos. Senhor, me faça enxergar aonde estão as brechas caídas do muro da nossa convivência diária. Aonde os muros estão caídos, Senhor, na minha casa, no meu casamento, nos meus filhos, no meu trabalho, na minha rua, na minha parentela, aonde eu estou, Senhor, me faça entender, me faça identificar, e o Senhor vai te mostrando, o Senhor vai confirmando o chamado, o Senhor vai dando as estratégias, e o texto vai dizer que em algumas semanas, 52 dias, se eu não estou enganado, os muros estavam reconstruídos. Ei, escute bem o que eu vou dizer para o seu coração. Se nós estivermos alinhados nos projetos de Deus, os muros serão reconstruídos. Por quê, pastor Lediel? Porque não vai ter inimigo? Vai ter inimigo, mas maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo.